Um abraço pra você, tudo bem? Tudo certo, e contigo? Simões, boa noite. Boa noite quem tá ligado com a gente no Bastidores. Vamos chegar pra falar do Galo, né, Rafa? Pois é, porque hoje tivemos a apresentação do Cuca, né? Poderia ser a reapresentação, até porque é a quarta vez que ele passa pelo Atlético. É a reapresentação. Exatamente. Hoje, com treinamento aberto para a imprensa, você pôde acompanhar parte do treinamento. Teve a coletiva do Cuca também. Henrique André estava contigo nessa, né? Sim, fizemos a dupla lá de cobertura do Atlético hoje. Legal, primeiramente salutar, né? Da parte do Atlético. Aliás, tivemos a oportunidade de conversar lá também nos bastidores. É uma prática que vai voltar a acontecer no Atlético. Pelo menos foi o que disseram pra gente, né? Com uma certa frequência, o Atlético abrirá a cidade do Galo para que os jornalistas estejam presentes acompanhando o treinamento todo. Hoje foi todo, viu, Rafa? É mesmo? Não foi nada, não foi parte, não. Foi o treinamento todo, nós acompanhamos e, inclusive, com direito a gravar imagens, enfim, né? E foi muito legal, foi muito bacana. Eu, particularmente, até falava isso no Rádio Esporte, Simões participava. Eu, mais ou menos 5 anos que eu não ia na cidade do Galo. Cara, porque teve Antes da pandemia eu já não tinha ido. A última vez havia sido em 2019. Então, se você contar aí, são 5 anos, cara. E aí na pandemia, obviamente, tudo fechado. Aí o Atlético fez um evento, acho que no final de 2023, em que abriu um treinamento pra imprensa. Não fui. E tinha sido a última vez antes de hoje, né? Exatamente. E aí pude conhecer, né, os campos que pra mim foram novos, né, mas que o Atlético já inaugurou há algum tempo, os campos 5, 6 e 7 lá em cima no CT, com aquela estrutura toda que mostramos aqui na Itatiaia no YouTube. Quem não curtiu, vale a pena entrar aí no Rádio Esportes também, no nosso itatiaesporte.com.br e também no @itatiaesporte, no @itatiaoficial para conferir as imagens. Mas foi bem legal. Bom, Rafa, e nesse treinamento, o Cuca já começou a dar a cara dele pro time, né? Foi um treinamento mais técnico inicialmente, depois um técnico tático, em que ele dividiu o grupo total em 2 partes. Uma parte ficou treinando a parte ofensiva, ali os meias, alguns volantes mais ofensivos com os atacantes, né? A parte de finalização. E a outra parte, juntamente com o Lucas Gonçalves, parte defensiva. A gente já deu uma ideia ali da linha defensiva do Atlético que deve começar o ano, né? Não é muita novidade não, mas sem o Batalha, que realmente tá indo embora, o Atlético só não oficializou ainda, mas Batalha e Zarate, né? Inclusive o Zarate hoje, o Vitor destrinchou muito a situação dele. Nós trouxemos aqui agora há pouco na extensão da Turma do Bate-Bola no YouTube, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas o Zarate, sem o Zarate e o Batalha, na zaga, a zaga ficou sendo formada com Saravia, né? O Everson no gol, Saravia, o Lianco, o Júnior Alonso e o Arana. Pelo menos essa parte do Atlético a gente já tem certeza que será aquela que vai começar. E aí depois, do meio pra frente, o Cuca ainda vai trabalhar esse time. Mas teve uma conversa relativamente longa ali, durante o treinamento com o Scarpa, né? Foi perguntado sobre isso também lá por nós, jornalistas, nos bastidores, na coletiva. Ele disse que inicialmente vai conversar com ele estava conversando muito com o Scarpa hoje, e quer que o jogador se sinta à vontade, que jogue na posição que ele melhor se encaixe. Isso também é legal a gente trazer aqui. Então o Cuca chegou a falar isso com a gente lá nos bastidores, que vai conversar muito com o Scarpa e quer encaixá-lo na melhor posição, né? Dentro de campo, que ele se sentir mais à vontade. Então foi muito bacana esse início aí, viu, Rafa, de trabalho do Cuca. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, umas falas do Vitor aqui, que foram importantes também em relação à montagem de elenco. Ô Simões, estou tentando imaginar, então, esse time do Atlético, com essa zaga que o Paulinho passou, feijão sem bicho, né? Everson, Saravia, Lianco, Alonso e Arana. Aí o Alan Franco titularíssimo. A minha única dúvida é sobre quem será o outro volante. E aí nós temos algumas opções, outro volante, né? Ou se teremos, né? Porque teremos. Poderia ser o Otávio. Ele pode ir no 4-3-3 ou 4-4-2. É o que eu penso. Do que o Cuca geralmente ele trabalha na equipe. Tem o Otávio, Fausto Vera, Gabriel Menino, Patrick. São 4 opções. E aí eu acho que seria lá na frente Scarpa, armando as jogadas com Bernard, Rubens e Hulk. Esse eu imagino que possa ser o time titular. Diante do momento, né, a defesa é essa aí. Eu chego o Natanael pra brigar com o Saravia pela lateral direita. Exato. O Arana na esquerda. Meu meio de campo, ele vai pôr o Alan Franco de primeiro volante? Será? Terminou o ano como titular, né? Com o Cuca não jogou, mas não né? como primeiro, né? Jogou o Vera ou o Otávio era o primeiro, mas eu não sei. Ele chegou a jogar também, né? De toda forma, eu colocaria o Menino nesse time, com mais o Rubens e o Scarpa. E Hulk e Bernard. Vamos ver se o Bernard engrena nesse 2025, né? Sob o comando do Cuca.
que foi fundamental na consolidação do Bernard, não na revelação, porque ele já tinha jogado no time principal do Atlético, do próprio Democrata de Sete Lagoas, né, emprestado, mas ainda não tinha acontecido. E o Bernard foi acontecer a partir ali de 2012 com o Cuca, né, já foi peça importante na conquista do título mineiro. Na final contra o América ele arrebentou, principalmente no segundo jogo, que o Galo vence por 3-0 no Independência, né? E aí faz aquele grande Brasileirão, a grande Libertadores e é vendido. Então a gente vive essa expectativa. Quer dizer, eu acho o Alan Franco e o Gabriel Menino os 2 melhores volantes do Atlético. Não sei como o Patrick vai se sair, mas o Otávio viveu um bom momento em 2024, depois da lesão não foi o mesmo jogador, perdeu principalmente velocidade, né? Perdeu principalmente velocidade, mas assim, tem uma base razoável. Agora, precisa se reforçar, né? Principalmente no setor ofensivo, e eu contrataria um lateral esquerdo para a reserva do Arana, para o Rubens ser utilizado no meio de campo. Até no Rádio Esportes eu falei na segunda participação que tive aqui, né? Sem querer criar, né? Falsas expectativas de falar, poxa, por um treino você tá definindo isso, né? Ou então, a gente não deve nem criticar nem elogiar por um treino só e nem por um jogo, né? Isso aí é beabá básico aqui do futebol, mas me chamou muita atenção. Eu já havia assistido dois jogos dele, né? Do garoto Patrick, no Sub-20. E hoje, o que me chamou mais atenção, o que me chamou atenção também nos jogos, um deles você narrou, inclusive, aqui no Independência. Sim, a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, Cruzeiro e Palmeiras. Isso, ele já foi muito bem aqui, lá jogou muita bola também no Allianz Parque. Mas é a personalidade dele, sabe? É o primeiro treino dele como profissional do Atlético. E assim, não sentiu em nada, foi muito bem no treino. Demonstrou muita qualidade técnica e hoje, até disse na turma do bate-bola e também no Rádio Esportes, uma apuração que a gente pôde fazer lá nos bastidores e é uma verdade, tá, Rafa? Porque as pessoas tomam isso, tá falando isso só pra elogiar a contratação e tal. O Atlético fez questão que o Patrick entrasse na negociação do Paulinho, tá? É óbvio que o Gabriel Menino é um jogador muito mais pronto, enfim, já faturou aí 11 títulos pelo Palmeiras e tal, mas o departamento do SIGA do Atlético fez questão que esse garoto entrasse na negociação e vê nele muito potencial. É um segundo volante, tá, gente? Canhoto, segundo volante, mas muito bom de bola, assim, pelo que a gente deu pra ver, assim, o jeito que o cara já domina a bola, bate na bola, você sabe se o cara tem qualidade ou não, se o né? cara é jogador mesmo ou não, né? Tem qualidade ou não. Então, assim, chamou a atenção. Ele foi uma das novidades, ao lado do Gabriel Menino e também do garoto Luiz Felipe, que deve integrar o time que vai jogar as 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, né? Luiz Felipe, que veio do São Bernardo, já era do Atlético, da base do Atlético, inclusive o Cuca que o promoveu, né? Ao elenco profissional. Não é um jogador, a princípio, que deve ficar aí para a temporada toda, mas para este início de temporada o Luiz Felipe será utilizado. E o Vitinho da base também treinou hoje como profissional. Sim. Subiu, né? Já está integrado ao elenco profissional do Atlético e participou deste treinamento hoje na cidade do Galo. Vamos trazer o Vitor, podemos? Podemos, vamos ouvir o diretor de futebol do Galo. Bom, vamos trazer então o Vitor. Na primeira participação dele, ele vai falar sobre a questão do dinheiro do Paulinho. Foi perguntado também mais uma vez, assim como fizemos a pergunta ao Bruno Muz, né, os jornalistas, ele foi perguntado se toda a grana do Paulinho será para investimento em jogadores. Vamos ouvir. Realmente os valores aferidos pelo Paulinho vão ser reinvestidos nas contratações, né? E o valor dessas vendas ou dessas saídas de Zaratio e Batalha vão ser incorporadas também a esse montante. Obviamente que a gente procura qualificar, não é só contratar para ter o jogador e ser pouco utilizado. Então a minha busca junto com o Cuca e os demais membros responsáveis por essa área é realmente qualificar, né? Temos uma base de equipe já montada em relação ao ano passado e a ideia, como o Cuca falou, é rejuvenescer e qualificar, né? Suprindo as carências que nós temos. Então, dentro desse montante que nós temos, vamos buscar fazer a melhor distribuição possível para realmente tornar a equipe ainda mais competitiva. Bom, ele também foi perguntado sobre a questão das dificuldades do mercado. Por que o Atlético estaria com tantas dificuldades para contratar os reforços? Na verdade, não são dificuldades, né? A montagem do elenco também, ela conta com a participação do treinador, né? Então, tínhamos vários nomes na mesa, mas queríamos a participação do Cuca também para poder operacionalizar. Então, hoje nós temos
algumas propostas em andamento, algumas negociações se encaminhando, né? Mas não é a dificuldade. A dificuldade também passa pelo que o Cuca falou, o mercado está muito inflacionado, né? Então, temos nossas responsabilidades, temos um orçamento a seguir, né? Não adianta eu prometer trazer um jogador de 20 se eu não tenho 20 para contratar. Então, a gente tem que também entender a nossa realidade e ter responsabilidade em cima disso. Nomes temos, propostas em andamento temos, toda a contratação, ela também passa, ela é uma construção feita em parceria com o treinador. Então, a partir do momento que nós definimos onde nós atuaríamos, quais posições e os nomes que nós teríamos, nós começamos a colocar em prática. Só que nós temos que respeitar o tempo da negociação. Uma negociação ela é algo bastante complexo, né, que envolve muitas frentes. Então, né, com a anuência e participação do Cuca, a gente tem muitas frentes aí em andamento, né? Espero que nos próximos dias a gente consiga anunciar nomes, mas pode ter certeza do torcedor que nós teremos um time bastante competitivo para a temporada. Pô, são palavras aí do Vitor, né? Diretor de futebol que está à frente das negociações do Atlético. Foi muito perguntado sobre a questão. Nós falamos aqui, né, anteriormente, do Zaratio. Olha, o Zaratio, vou dizer pra você uma coisa. Simões, você participou ali agora, né, da extensão da turma bate-bola, né? É óbvio que a gente tem que ouvir todos os lados sempre, né? Mas pela riqueza de detalhes e a forma que foi colocada pelo Vitor na coletiva, eu duvido muito que ele teria mentido em qualquer coisa que ele falou ali, porque foi uma riqueza de detalhes muito grande em relação à renovação do Zaratio. E a forma que o Zaratio tratou. A gente tem que falar o jogador, porque é o seguinte, o representante do jogador, mas o cara não pensa sozinho, né? Sim, o representante vai trazer a palavra do que o jogador disse a ele, né? Você sabe, por exemplo, vamos trazer uma renovação recente, o Everson sempre disse que queria ficar. Mas tinha questão da proposta que ele recebeu e tudo, mas ele sempre disse que queria ficar. Uhum. Então, isso aí ajuda na negociação também. Agora, o Zaratio, da forma que foi a negociação, da forma que ele saiu, sinceramente, pisou na bola aí com a diretoria do Atlético. Pois é, o Zaratio batalha por conta daquela questão de não ter mais clima, né, Simões, e tudo mais. E o Batalha, né, ele fala, até na chegada dele na Argentina, a gente comentou isso ontem, foram dias difíceis, ele foi bem claro quanto a isso. Só explicando aqui, né, rapidamente, o Atlético conversou desde março, quando o Milito chegou, mandou proposta, chamou a Belo Horizonte, marcou na Argentina, mandou proposta na mão do Zaratio, mandou e-mail, nunca foi respondido em nenhuma das oportunidades. Então, teve jeito. O que eu acho assim, né, na verdade é que é um direito do jogador, né? Assim como o Paulinho fez pra vir pro Atlético, com o Bayer Leverkusen, né? Ficou lá 5 anos, acabou o contrato. O Bernard saiu daqui com uma venda absurda pro Shakhtar, cumpriu os 5 anos, saiu. Foi pro Everton. Isso. Saiu do Everton, foi pro Panathinaikos? Não, acho que ele foi pro Al-Shahar. Do árabe depois que ele foi pra Grécia. Isso. Vocês lembram que na Grécia, quando surgiu a história de que o Bernard ia voltar pro Atlético, que os gregos ofereceram... Eles tentaram oferecer dinheiro pro Atlético, né? Pro Atlético e pro Bernard, um caminhão de dinheiro. Isso. E ninguém quis. Quer dizer, aí parte o quê? Eu falei isso hoje na turma do bate-bola. Eu respeito as duas posições, né? Tem torcedor que acha que o certo, né? E o Zaratio, ele ia ficar até o meio do ano. Ele já não é nem meio do ano. O Zaratio era menos ainda porque é outubro. Então, abril ele já podia assinar um pré-contrato, né? Tem torcedor que acha que o correto é fazer o que o Boca fez com o Pavon, por exemplo. Que assinou o pré-contrato com o Atlético, ficou lá 6 meses recebendo sem jogar, né? Pagando salário, né? Tem que pagar o salário. Se não pagar de um jeito, vai pagar do outro, que é na justiça, né? Ou na FIFA, ou de alguma forma vai ter que pagar. Tem torcedor que acha que é isso, né? E o Batalha era a mesma situação, porque no meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato. Eu acho que, do ponto de vista administrativo e financeiro, é muito melhor vender o jogador. Claro que não se vendeu pelo valor dele, né? O Zaratio chegou ao Atlético por 5,5 milhões de dólares, né? E se tivesse mantido o nível de 2021, ele valeria mais do que o dobro disso. Pelo mercado que a gente está vendo aí, por ter 26 anos, valeria muito mais. Só que o Zaratio viveu um processo de queda, de aproveitamento absurdo, né? A gente falou aqui, 2021, ele disputou 77% dos jogos. Em 2022, 64% dos jogos do Galo. Vai ok. 2023, ele participou de 50% das partidas. Só caindo, né?
Ano passado ele participou de 45% das partidas. Sabe quantas ele jogou os 90 minutos? 4. O tempo 4. É muito pouco. É. O que se questiona, acho que nessa negociação, Simões, é só não o direito dele sair, que ele tem o direito de sair, como o Batalha tem. Mas é a forma que ele tratou o Atlético na negociação. Porque o Batalha chegou, sentou e falou, gente, olha, não quero mais. Porque o Batalha a gente sabe, né? O ambiente dele com alguns jogadores já não é. E tem gente dizendo, um só. Não é um só, não. Mas veio até aqui, se reapresentou, falou, eu não quero, é isso. O Zarate nem aqui apareceu na representação. E era jogador do Atlético, ele tinha contrato com o Atlético ainda. Então essa a situação. E a gente precisa entender, e o futebol argentino, eles têm. Os atletas argentinos, é só a gente pegar a história deles na Europa, e mais do que os atletas, os treinadores, né? Os treinadores argentinos fazem muito sucesso na Europa. Né? Eles são muito cobiçados pelo mercado europeu. Os brasileiros não são. Qual treinador brasileiro a gente tem no mercado europeu? Cara, eu tô tentando lembrar, o último era quem? Tava lá no futebol português. Vou tentar lembrar o nome dele aqui, esqueci. Agora, argentino, a gente tem nas grandes ligas, nos grandes clubes. Eles têm um nível de profissionalismo muito grande, eles têm uma maneira de enxergar o futebol diferente, eles têm uma cultura diferente. Então, às vezes acontecem esses embates, entendeu? Às vezes acontecem essas situações que se iniciam muito pelo desejo de ganhar de todo mundo. Mas foi isso. Deixou de dar liga o Batalha com alguns jogadores do Atlético. E a partir desse momento ele quis ir embora. E é um direito dele também. Sendo que no caso do Batalha tem um outro ponto, né, Paulinho? A legislação da FIFA mudou e o jogador com mais de 32 anos, ele tem um direito de uma rescisão indireta, e aí a FIFA vai e vai para um tribunal arbitral para poder dar o valor do passe baseado no salário, com o tempo que falta, esses negócios todos, que é uma maneira de proteger esse jogador já depois dos 32 anos. E o Batalha já vai fazer 34, não é isso? Isso. E o Batalha foi vendido agora, Simone, não tô dizendo que foi igual você falou, né? É lógico que o valor dele pro time é muito maior do que o valor que será recebido. Não, mesmo o financeiro é maior do que ele foi vendido. Mas ele foi vendido por uma ocasião. Ele foi vendido por 2 milhões de dólares, porque os dois jogadores, o Atlético deve receber 4 milhões pelos dois, né? De dólares. E ele foi comprado por 800 mil euros. Não tô dizendo aqui que o Atlético ganhou vantagem, tá, gente? É lógico que o Atlético queria ficar com o Batalha. Tanto que o Cuca sentou na mesa, eu acho a saída do Batalha mais traumática que a do Zarate. Com certeza. Por mais que o Zarate tenha 26 anos e tecnicamente seja mais jogador que o Batalha. Mas pelo nível de aproveitamento do Zarate nas 4 temporadas completas que ele ficou no Atlético, foi só caindo. Isso demonstra que ele realmente tem um problema físico. Agora, já o Batalha, cara, o Batalha foi o melhor zagueiro da América do Sul. Da América do Sul. Dos dois, né? Ele integrou a seleção da Copa Libertadores. Cara. Isso. O Batalha ganhou o Troféu Guará e o Batalha foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro em 2024. Tanto que se ele permanecesse no Atlético, pra mim, no meu time, ele seria zagueiro. E acho que no do Cuca também. Ele seria zagueiro. Eu acho que o Batalha se encontrou como zagueiro, até pela questão da idade, com a idade a velocidade vai se perdendo um pouquinho, mas pra zaga já dá pra contornar, ele tem uma bola aérea muito boa, então quer dizer, o Batalha é uma grande perda. Agora, infelizmente, né, pra gente, pro futebol mineiro, pro Atlético, era um processo irreversível. Eu tenho a certeza absoluta de que o Cuca lamentou a saída do Batalha, o Vitor, todos eles. Todo mundo. Mas fazer o quê? Ficar com o jogador insatisfeito, que no meio do ano pode assinar um pré-contrato e sair de graça e ficar aqui e poder deteriorar o ambiente. E não é que o Batalha faria isso, não, porque eu acho que o Batalha é um cara, nunca conversei com ele, mas a impressão que ele passa pra gente, né, em campo, é de um profissionalismo absurdo. De ser muito sério, né? Obstinado. Mas é aquela história, né, cara? É a convivência. Quantas pessoas compõem um grupo de futebol de um time do tamanho do Atlético? Eu tô dizendo aí de jogadores, comissão técnica, beira os 50, 60. Tranquilamente, não é? Pois é, gente. Casamento é 2, às vezes não dá certo. Você imagina isso aí. Esse tanto de gente. Todo mundo, sabe? E aí, às vezes, o processo vai desgastando o cara vai ficando infeliz e quer trocar. De ares, né? Quer voltar pro país dele, realizar o sonho de jogar no Boca. Ô, Rafa, vamos atualizar aqui algumas questões importantes sobre negociações? Bora. Bom, já falamos do Natanael, tá em Belo Horizonte, chegou hoje pela manhã. A Itatiaia, inclusive, fez matéria, tá no portal itatiaesporte.com.br. Jovem jogador, o Atlético apostando nessa juventude e no potencial do jogador.
chega por cerca de 7 milhões de reais, ok? Natanael, o Atlético não confirmou ainda, e o Coxa ainda fica com um percentual do jogador para uma futura venda, que o que eu pude apurar seriam 10%, mas ainda tem que ser oficializado isso também pelo clube. Uma outra questão, trouxemos na turma do bate-bola, esquentou de vez, as duas diretorias já estão em fase final de negociação, Furacão e Galo, por Tomás Coelho, né? Jogador do Furacão, atacante argentino, né? Tudo praticamente certo nessa negociação, as minutas de contrato já estão sendo trocadas, são as informações que chegam pra gente, e a Monique Vilela, nossa companheira também, lá do Paraná, soltou agora há pouco que o Barbieri, treinador do Atlético Paranaense, relacionou aí 24 atletas pro jogo diante do Rio Branco. Esse jogo vai ser amanhã pelo Campeonato Paranaense, às 8h. E o Léo Link, que também estaria sendo negociado aí para sair, né? Com o Botafogo, né? Ele foi relacionado normalmente. O Coelho tá fora da relação, então isso aí pode indicar alguma coisa. O Atlético, quem sabe, oficializando, esta negociação entre hoje e amanhã, no mais tardar na quarta-feira, o Tomás Coelho, portanto, sendo aí mais um reforço do Atlético, o Atlético buscando 2 atacantes, o Cuca falou com a gente hoje, 2 atacantes. Se o Coelho é um desses que estaria na lista, o Galo busca mais um. E aí, alguns nomes foram especulados por lá, todos eles foram intitulados pelo Vitor como interessantes, nomes interessantes, mas um deles eu fui aprofundar um pouco mais na apuração, que é o Soteldo, venezuelano. E ao que parece, pelo que tive de informação até agora há pouco, conversei com uma fonte importante, me disse, não deve dar negócio. O Soteldo, então, não deve ser um destes nomes que foram mencionados hoje. Falou-se lá em Rony, Bruno Henrique, Arthur, Soteldo, e todos eles considerados interessantes pelo Vitor. Então o Soteldo, pelo que eu pude apurar, não deve ser um destes nomes, ou melhor, este nome que falta por ataque do Atlético. Sérgio Ramos pra zaga, não, né? Ah, não, gente, isso aí... Olha, até na turma bate-bola, né, gente? Aconteceu algum erro aí no meio do caminho. Mas, ó, o Maurício Lemos já foi. Já. Vasco. O Maurício Lemos já foi. São 8 saídas. O Batalha também. Sim. Então os zagueiros ficaram Lianco, estavam lá treinando hoje. o Júnior Alonso, o Rômulo, o Fux e o Igor Rabelo. Tem 5. O Igor Rabelo pode ser envolvido na negociação do Coelho. Aí vai precisar de um zagueiro, né? Porque eu acho que 4 zagueiros é pouco. Mas o Cuca disse hoje que seriam 2 atacantes e outras posições também já estariam olhando. Tomara que seja um lateral esquerdo pra deixar o Rubens jogar no meio. O zagueiro, Simone, a gente já trouxe informação até aqui na Itatiaia, um nome muito comentado é o do Luizão. Tá lá no West Ham da Inglaterra, formado na base do São Paulo. Jogador jovem que viria por empréstimo. Ainda não sei se essa negociação caminhou bem, estava caminhando, foi oferecido. Então vamos ver se o Luizão será esse nome realmente para a zaga. Mas concordo com você, né? O Rabelo sendo envolvido na negociação, o Atlético precisa ir atrás no mercado de um zagueiro também. 8h30. É aquela história, né, Simões? Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 tem nada, né? Embora eu ache que o Rômulo merece uma oportunidade, tá? O Rômulo, ele teve muitos bons momentos com o Milito, né? É um zagueiro forte, rápido, mas depois desandou, até porque o time todo desandou, né? Porque o Rômulo pegou justamente a época das vacas magras, não foi isso? Sim. Ele pegou aquela época de julho lá. Copa América, jogador machucado. Chegou a jogar de lateral direito. Isso, aquela coisa toda. E aí, fica muito mais difícil pro cara que tá no processo de transição da base pro time principal, né? Sim. Então eu acho que o Rômulo, num time estruturado, com cada um no seu quadrado, né? Sem esse negócio de lianco, de lateral, de essa coisa toda, eu acho que o Rômulo merece ser testado, principalmente por ser um ativo do Atlético. Principalmente por isso. Paulinho, qualquer novidade, pode voltar. Lembrando que amanhã tem o Galo na Copinha, né? Sim. Contra o Guarani, venceu o Botafogo de São Paulo 3-1, vai em busca de passar a próxima fase da competição. E hoje tem mesa redonda do Galo, né? Ah, bem lembrado, bem lembrado. O Guarani de Campinas. Na primeira fase enfrentou e perdeu de virada. De virada. Pô, o cara fez um golaço lá no último minuto, né? Foi. Ela deu mole naquele jogo, tomou a virada nos minutos finais. Nesse chaveamento da Copinha, você pega um time da chave, por exemplo, o América tava na 26. Pegou o Fortaleza hoje, foi eliminado pelo Fortaleza, estava na chave 25. E acaba que nessa segunda fase dos playoffs, você vai pegar um adversário que estava no seu grupo. E depois que espalha, você vai pegando outros adversários, é o regulamento da Copinha. Nesse time da Copinha, 4 jogadores me chamaram a atenção. O Vitão, zagueiro, Vitor, o Índio, que até fez gol, né?
também contra o Botafogo. O Pfeiffer, que é o camisa 10 do time. E o Pedro Ataíde, o centroavante. São os 4 que mais me chamaram a atenção nesse time da Copinha aí. Amanhã,